Olá! Na aula de hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre vetores. Até agora nós só estudamos ou consideramos grandezas escalares. Então a gente sempre precisou o quê? Definir o número e a unidade. Velocidade, 30 metros por segundo, número e unidade. Vetores, o que são, né? Grandezas vetoriais. Grandezas escalares, né? Grandeza escalar é uma grandeza que não depende de direção e sentido. É definida pelo seu valor numérico e unidade. Massa, temperatura, volume. Grandezas vetoriais. Grandeza vetorial é uma grandeza definida pelo seu módulo, valor numérico e unidade, direção e sentido. Exemplo, deslocamento entre dois pontos é uma grandeza vetorial. Deslocamento, eu vou ter uma origem, um fim, uma direção e um sentido. Vetor, tamanho e unidade. Direção horizontal, deitada, né? Vertical, em pé. Sentido, direita e esquerda. Em cima e embaixo, né? Para onde o vetor está apontando. Exemplo, 16 metros, um vetor de 16 metros, né, que representa um deslocamento. Módulo, 16 metros, direção horizontal, sentido para a direita. Notação, tem várias notações para a gente definir vetor, né? As principais são a letra em negrito ou a letra com essa setinha. A letra com a setinha em cima representa um vetor. Essa setinha em barras quer dizer o módulo, só que é o tamanho, também chamado de norma. Aí é o tamanho desse vetor, deslocamento, é desse vetor velocidade, aceleração, ou grandeza que a gente está tratando, força. Quando a gente fala de módulo, vamos lembrar lá da função modular que a gente estuda na matemática. O módulo sempre é positivo. Então, se fosse esse Azinho número 2, o módulo de 2 é igual ao módulo de menos 2. É 2. Módulo sempre é positivo. No caso do vetor, vai representar o tamanho dele. Como calcular? Uma característica dos vetores. Se eu translado ele, mudo a posição, eu não mudo o vetor. Eu vou mudar se eu rotacionar, que eu vou mudar a direção e sentido. Transladar é só mudar a posição, pega essa caneta que representa um vetor. Um vetor com o módulo dele 10 centímetros, direção vertical, sentido para cima. Então, se eu desloco ele, eu não mudo ele vai ter 10 centímetros, vertical para cima. Então, aqui a imagem está um pouquinho distorcida, mas eu peguei o mesmo vetor, vamos calcular a norma dele. Aqui eu coloquei a origem dele na origem do plano cartesiano, então para calcular essa norma eu posso fazer o quê? Usar Pitágoras. A soma da hipotenusa, que é o tamanho desse meu vetor, vai ser igual a soma dos catetos ao quadrado. Então só preciso pegar como ele começou na origem, só o x e o y, né, os pontos, vamos dar os lados ao quadrado, os catetos. Agora, e se ele tivesse deslocado no plano cartesiano, não está mais na origem, está transladado? O jeito de calcular essa norma é o mesmo, só que eu vou precisar da diferença entre os dois pontos, da origem e o fim do vetor. Vetor oposto, ele tem mesmo tamanho, não necessariamente, se for um vetor oposto sim, mesmo tamanho, direção e sentido contrário. Mas qualquer vetor oposto é só sentido contrário. Se um está apontando para um lado, o outro vai estar apontando para o outro, né? Se eu representar por essas canetas. Se está para a direita, o outro vai estar para a esquerda. Mesmo que a gente não tenha definido formalmente força, todo mundo brincou de cabo de guerra. Nessa brincadeira, tem dois grupos de pessoas, cada um fazendo força para um lado. Então, se um grupo faz mais força que o outro, ele ganha, vai todo mundo para aquele lado. Agora, caso em que está todo mundo fazendo muita força e está todo mundo no mesmo lugar, quer dizer que eles estão fazendo a mesma força, porque se eu for pegar e somar as forças dos dois, como eles estão em sentidos opostos, é uma subtração. Então, a força restante vai dar zero. Uma coisa menos ela mesma, se te dou 10 reais e toma, você ficou com nada, né? Então, vetor oposto, mesmo tamanho, direção, sentido contrário, né? Oposto. Adição vetorial. As duas principais coisas que a gente vai querer fazer com o vetor. Uma é somar, quando estão em direções diferentes, e a outra é dividir. Você pode ter um vetor na diagonal e você pode querer dividir para conquistar, digamos assim. Quanto dele, se eu quiser quebrar ele, quanto dele vai estar na vertical, quanto vai estar na horizontal, por exemplo. Porque a gente sabe que é mais fácil somar coisas na mesma direção, porque vai estar a soma, se for vetor oposto, subtrair. Se estiver na mesma direção, é só somar, né? Se eu falar para você, me ajuda a empurrar aquela mesa pesada. As duas vão somar forças, fazer força para o mesmo lado.
Então, é sempre mais fácil que está na mesma direção. Então, às vezes, não é interessante a direção que ele está. Mas você pode decompor e ver quanto dele estaria na vertical e quanto estaria na horizontal. Para somar, se a gente tem dois vetores, a gente vai usar a regra do paralelogramo. A gente vai prolongar, dá para ver bem na figura aí na tela. Tá vendo? Estão com as mesmas cores, o roxo e o amarelo. Então, eu vou pegar como se eu transladasse para o lado, de forma a fechar essa figura de quatro lados, né? Por isso a regra do paralelogramo. Aí eu vou ver que os dois vetores que eu estou somando estão com a mesma origem, e o prolongamento dessa origem para onde está fechando esse quadrilátero vai ser a soma dos meus vetores. Aí, jeitos de somar. Se está na mesma direção é fácil. Se estiver no mesmo sentido, soma, sentido contrário, subtrai. O caso mais usado pela gente, mais comum, que é estar fazendo um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. A gente já vai usar Pitágoras. E, se não for o caso, se tiver um ângulo qualquer, a gente pode usar para calcular essa soma a lei dos cossenos. Mas como um ângulo de 90 graus. Então, vamos dar um exemplo. A gente pegou um vetor de 4 unidades vertical, quer somar com um vetor de 5 unidades na horizontal. Aí a gente fechou o paralelogramo e a gente pode pensar em transladar esse vetor que está em pé para o outro lado, fechando o triângulo retângulo. Pitágoras. Então, esse vetor resultante, né, a soma dos dois, o Rzão, deu 6,4 unidades. Vamos revisar. No caso da gente decompor, aquele caso que eu falei, se eu quero quebrar ele. Aí a gente precisa relembrar essas propriedades do triângulo retângulo. Eu peguei um triângulo retângulo, o maior lado tem 90 graus, e um ângulo eu chamei de beta e o outro de alfa. A gente vai lembrar, eu que estou do lado contrário de vocês, eu estou oposta a você que está me assistindo. O que está do seu lado está adjacente. No caso do ângulo beta, qual que está oposto a ele? Não é o Bzinho? Qual que é o cateto adjacente? O Czinho. O A é a hipotenusa. É o maior lado do triângulo. No caso do alfa, A também vai ser hipotenusa, oposto ao maior de 90 graus. Qual que é o cateto oposto a alfa? Que está contrário no Czinho? E qual que está lateral adjacente ao Bzinho? Então, daí a gente construiu as relações para cada um. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa, no caso do alfa. Cateto oposto, C, hipotenusa, dividido por A. Seno de beta, cateto oposto, Bzinho, hipotenusa A. Bzinho dividido por A. Cosseno, cosseno do alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, Bzinho dividido por A. Cosseno do beta, cateto adjacente pela hipotenusa, Czinho por A. E a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente do alfa, Bzinho, cateto oposto do alfa, C sobre B, do beta, B sobre C, né? Contrário, que o oposto de um vai ser o oposto de um vai ser o adjacente do outro, né? Então, vamos lá. Se eu pegasse esse vetor F, podia ser uma força, podia ser uma velocidade, uma aceleração, e tá nessa diagonal. Eu quero saber dela, quanto dela, essa é a minha resultante, quanto dela tá na horizontal e quanto tá na vertical. Eu posso usar as propriedades do meu triângulo retângulo para encontrar. Então, o FY, que está desse lado, né, no plano cartesiano, se eu transladar, eu fecho o meu triângulo retângulo. Aí é fácil perceber. Então, vamos primeiro achar a componente na horizontal, que está deitado, o FX. Então, do ângulo θ, ele é o cateto adjacente. Qual a relação que eu vou usar? Posso usar cosseno. Então, vou pegar o cateto adjacente sobre a hipotenusa, FX sobre Fzão. É igual ao cosseno do ângulo θ. Então, se eu quiser isolar esse meu FX, que eu quero saber quanto está na horizontal, o Fzão não está dividindo embaixo? É uma igualdade, basta passar multiplicando. Então, fx seria igual a f vezes cosseno θ. Então, eu achei que quando minha parte vai estar na horizontal. Se fosse números, era só fazer a substituição. E no caso do meu eixo y, seno seria o quê? Seno, cateto oposto, que seria o fy, dividido pela hipotenusa, o fzão. Mesma coisa, se quiser isolar o fy, passaria o f que está dividindo do lado direito para o lado esquerdo, multiplicando. Fy igual a f seno θ. Motivação. Isso pode acontecer com movimento. Um jogador de bola chutando um escanteio. Ele vai dar um bicudo na bola e a bola vai estar livre no ar, certo?
que a gente desprezar a resistência do ela vai estar sujeita só à gravidade. Ao invés de estudar esse movimento, que a equação daria uma parábola, é muito mais fácil pegar e quebrar esse movimento. Eu tenho a velocidade inicial, eu posso tratar como movimento uniformemente variado, porque eu tenho uma aceleração da gravidade na vertical, e posso tratar como movimento uniforme na horizontal. Eu vou ter a velocidade inicial, para isso basta pegar e quebrar. Então, isso ajuda muito a gente, e vai ser necessário em alguns conteúdos. Fica de motivação para as próximas aulas. Tabelinha de ângulos notáveis, geralmente dada em provas, né? Mas é bom saber, são os ângulos mais usados. E muito obrigada, bons estudos e até a próxima.